Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos aqui para o nosso último encontro dessa semana do Eu e Você e a Bíblia. Eu espero que tenha sido uma semana bem joia para você. Os nossos encontros aqui tenham sido usados por Deus para manter o seu coração em chamas para Ele, aquecido pelo Espírito dEle, focado e fortalecido na palavra dEle. É muito bom a gente poder saber que todas as vezes que a gente abre a palavra, todas as vezes que a gente abre as Escrituras, certamente Deus vai falar conosco. Essa é uma certeza, né, que nós temos, uma convicção que nós temos. Deus fala conosco o tempo todo. E uma das formas mais seguras da gente ouvir a voz dele, da gente receber da voz dele, é através das Escrituras, através da palavra. Quando a gente dedica tempo à palavra, ela nos ajuda a começar a ter um ouvido interno, né, para a gente também discernir a voz do Espírito que habita em nós e que fala ao nosso espírito. Bem, vamos lá. Essa semana, no Eu, Você e a Bíblia, nós caminhamos aí com o livro de Salmos. E como eu disse, a gente não ia seguir uma sequência necessariamente dos Salmos, 1, 2, 3, mas a gente ia trabalhar com alguns Salmos. E hoje, fechando a semana, eu quero olhar com você o Salmo de número 104. Olá, a turma está chegando aí, né? Bem-vindos, tchauzinho para todos vocês aí. Alguém poderia escrever aí já que é o Salmo 104, porque o pessoal vai entrando e aí vão querendo saber de qual salmo que eu estou falando, né? Salmo de número 104. Dos salmos que a gente viu ao longo dessa semana, esse salmo aqui ele é mais longo. Então, como o meu objetivo é manter, né, o meu compromisso da gente gastar aqui não mais que 20, 30 minutos, eu vou eximir de fazer a leitura dele todo, como eu fiz com os demais, e nós vamos lendo partes dele à medida que a gente vai conversando, ok? A respeito do Salmo 104. O Salmo 104, ele é um salmo de adoração, ele é um cântico de adoração, é um salmo de louvor, né? É um salmo de exaltação a Deus. Novamente a gente vê isso presente no salmo pela sua abertura e pelo seu encerramento. Muitos salmos você vai perceber qual é a temática deles olhando para isso. Quando você olha o salmo, o primeiro versículo do Salmo e o último versículo do Salmo, e você vê que o primeiro versículo e o último versículo, eles falam a mesma coisa ou coisas semelhantes, você vai ver que o interesse do salmista, então, o tema do salmista para aquele salmo é esse que está sendo apresentado no verso 1 e no último verso. Então, você vai ver aí no Salmo 104, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abri-la no Salmo 104 para olhar, você vai perceber que o salmista aqui, ele usa essa mesma estrutura, né? Ele abre exaltando o Senhor e ele fecha exaltando o Senhor. Ele diz assim, Salmo 104, verso 1, diz assim: bendize, ó minha alma, o Eterno, Senhor Deus, Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência. E ele termina dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvado seja o Eterno, aleluia. Então percebeu como o começo do Salmo, verso 1, início do verso 1 e o final do último verso, que é o verso 35, eles falam exatamente a mesma coisa. Bendize, ó minha alma, o Eterno, Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso. Verso 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvado seja o Eterno, aleluia, o último versículo. Então este é um salmo que nos convida ao louvor, que nos convida à adoração. E aí vem um questionamento para a gente: como é que em meio
a uma situação como essa que nós estamos vivendo, né, do coronavírus, ou situações outras que tragam dificuldades para a vida da gente, pode nos levar a ter um coração de adorador, pode nos levar a ter um coração que ainda assim, apesar das circunstâncias, apesar das situações, nos leva a louvar a Deus, nos leva a exaltar a Deus, nos leva a glorificar a Deus. Ou seja, como manter um coração de gratidão, como manter uma postura de adoração, uma postura de adorador diante de Deus quando a gente está rodeado de situações conflitantes, de problemas, de lutas e etc. Se você ler o Salmo todo, você vai ver que o que leva o salmista a expressar-se dessa maneira é a visão que ele tem diante da criação de Deus. Quando a gente lê o Salmo, a sensação que a gente tem é que parece que o salmista ele saiu de si, né? Ele alçou um voo, ok? E ele começou a olhar a terra de longe, né? Talvez, não sei, eu não posso afirmar isso com categoria, certo? Com precisão, mas talvez o salmista tenha tido uma visão assim, né? Enquanto ele estava adorando, enquanto ele estava louvando, talvez ele tenha tido uma visão com relação a toda a criação, ou talvez ele esteja construindo esse salmo em torno de coisas que na caminhada da vida dele ele foi vendo, ele foi observando. Mas o fato é que quando você lê o salmo, você vai ver que o que motiva o salmista a essa postura de reconhecimento da grandeza de Deus, o que motiva o salmista a bendizer a Deus, né? Essa palavra bendizer, essa palavra bendizer no original, no hebraico, é a mesma palavra para bênção, ok? Então, algumas pessoas acham estranho isso, mas, por exemplo, assim como Deus nos abençoa, nós abençoamos Deus, ok? A maneira de nós abençoarmos Deus é nós bendizermos a Ele, certo? Não, o abençoar de Deus para nós e o abençoar nosso para Deus não tem o mesmo peso, mas as palavras são as mesmas. Então, bendizer o Senhor significa lançar bênçãos da parte da gente para Deus, lançar coisas boas da parte da gente para Deus. E isso são as bênçãos de Deus para nós, não é? Não são coisas boas para a nossa vida? Então, quando nós louvamos, quando nós exaltamos, quando nós adoramos, quando nós magnificamos o nome de Deus, nós estamos bendizendo o Senhor, nós estamos abençoando o seu nome. O salmista, então, ele vai discorrer a respeito da razão pela qual ele bendiz ao Senhor. Ele começa então dizendo: bendiz a minha alma ao Eterno, Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência. E então ele começa a descrever o poder da criação de Deus. Ele começa a descrever a realidade de que Deus ele habita em esplendorosa luz, né? A luz é como um manto, né, que veste a Deus. Ele começa a dizer que Deus estende os céus e ele cavalga, né, sobre as águas, nos ventos, melhor dizendo, nas asas do vento, né? Ele faz dos ventos o seu mensageiro, faz dos seus ministros, aqui a palavra no original pode ser anjos, labaredas de fogo, né? E aí ele começa a descrever a criação da terra. Então veja, quando os nossos olhos eles se voltam para a criação, quando a gente começa a observar a grandiosidade da criação de Deus, seja lá qual for a circunstância que a gente está inserido, nós vamos reconhecer quão grande Deus é, como Deus é grandioso, e nós vamos bendizer a Deus por todas as coisas boas e maravilhosas que Deus criou. Então o salmista ele exalta Deus, ele bendiz a Deus por causa da sua consciência em relação à grandiosidade da criação, mas ele também bendiz a Deus e ele glorifica a Deus, ele reconhece a grandiosidade de Deus que o leva ao louvor por causa da estrutura da criação. A criação de Deus ela não é apenas uma obra grande, magnífica, mas ela também é uma obra estruturada por um Deus sábio.
ele vai descrevendo isso. Por exemplo, no verso 9 ele diz assim: estabeleceste um limite que... Ele está falando das águas do mar, né? E ele diz: estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. É ele quem faz jorrar as fontes nos vales. Elas correm por entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam a sua sede. É ele quem dos seus, verso 13, é ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas. Verso 19, foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Verso 24, quão numerosos são as tuas obras, ó Senhor, fizeste-as todas com perfeita sabedoria, a terra está repleta de tuas criaturas. E aí ele vai falar sobre a criação do mar. Então, por exemplo, no verso 18 ele fala assim, que Deus criou as altas montanhas pertencem às cabras montesas, os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Então, o salmista ele vai descrevendo essa grandiosidade da criação de Deus e ele vai mostrando para a gente que tudo na criação tem um propósito. Tudo que Deus fez na criação tem um propósito, tem o seu lugar. Então, Deus ele é grandioso, Deus ele é digno de ser bendito, de nós o bendizermos, de nós abençoarmos o seu nome, exaltarmos o seu nome, não apenas porque ele é um Deus poderoso que cria todas as coisas, mas porque ele é um Deus que cria todas as coisas com objetividade, com ordem, com um propósito. Até aquilo que para a gente pode parecer não ter nenhum propósito, não é? Por exemplo, quando nós vamos, a descrição que ele faz aqui no verso 18, as altas montanhas pertencem às cabras montesas, os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Às vezes a gente vai numa montanha, por exemplo, e você só tem ali rochas e tudo mais, e talvez dentro da nossa visão pragmática, dentro da nossa visão utilitarista, a gente pode olhar para algo assim e talvez a gente reconheça a grandiosidade, né, disso, a grandiosidade de uma montanha e tudo mais, mas a gente pode não ver a utilidade disso. Mas veja, tem utilidade, pode não ter utilidade para você, pode não ter utilidade para mim, no sentido de construir uma casa, no sentido de fazer uma plantação, mas tem a utilidade para a cabra montanhesa que mora lá nos penhascos. As rochas têm utilidade para os roedores, porque eles vivem nelas, eles se escondem nelas, entende? Toda a criação de Deus tem objetivo, toda a criação de Deus tem utilidade. Por isso, as Escrituras nos dizem que a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a criação de Deus expressa a sabedoria de Deus, expressa os propósitos de Deus, mas não para aí. O salmista diz para a gente que, não para a gente, diz para o Senhor, para si mesmo, bendiz a minha alma, o Eterno, e ele diz para o Senhor, Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência, o Senhor é extraordinário, o Senhor é tremendo, porque o Senhor cria coisas poderosas, coisas fantásticas, porque o Senhor cria com objetivo, com objetividade, cada detalhe da criação, mas o salmista também reconhece que Deus é digno de ser bendito porque Ele é um Deus que cuida de toda a sua criação. Ele é um Deus providente, Ele é um Deus que não está lá no alto e sublime céu, apático com relação à nossa criação, apático ao mundo que Ele criou, apático às coisas que Ele criou, não. Deus é uma pessoa, ok? A Bíblia diz que Deus é uma pessoa, uma comunidade relacional de 3 pessoas. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é alguém que se relaciona conosco. Ele criou o mundo para se relacionar com Ele. Deus não é como um relojoeiro que fez um grande relógio, deu corda e deixou as coisas funcionando e agora Ele está distante da gente. Não, eu quero mostrar algumas coisas nisso para você. Veja, o salmista ele vai descrevendo o cuidado que Deus tem com a criação de uma forma geral. Ele fala sobre, no verso 10 ele diz assim, é Ele quem faz jorrar as fontes nos vales, elas correm por entre os montes. Veja, essas águas que Deus faz jorrar, no verso 11 ele diz assim, delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede.
Então Deus faz jorrar as fontes, Deus faz vir chuva sobre os montes, faz jorrar os lagos, as águas, os rios. Por quê? Porque com isso ele está dando a beber os animais. No verso 12 ele diz: as aves dos céus fazem ninho junto às águas, entre os galhos põem-se a cantar. Veja, é Deus que faz isso, Deus está cuidando da sua criação. Eu vou pular aqui por enquanto o verso 14 e 15, eu quero voltar nele mais tarde, ok? De novo, nós já falamos, né? Ele faz as montanhas aí para cá, para as cabras, para os roedores. Um pouquinho mais para baixo, ele diz assim, olha o verso 25 e 26, isso é fantástico. Ele diz: eis o mar vasto e profundo, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes. E o verso 26, ele diz assim: por ele sigram os navios e também o Leviatã, que criaste, para com ele se divertir. Cara, isso é muito doido. Isso é muito doido. Você já pensou nisso? Você já prestou atenção nesse versículo da Bíblia? O Leviatã é considerado aí pelos estudiosos como talvez um monstro marinho ou um grande ser marinho que eles não sabem definir muito bem. Alguns dizem que era a baleia, outros dizem que é o tubarão, outros dizem que era um monstro mesmo marinho que está extinto, não existe mais, outros falam que era uma figura mitológica. Não importa. Não importa o que era o Leviatã. Sabe o que importa? O que importa no texto é que o texto diz que Deus criou esse ser para brincar com ele. Para brincar com ele. Você já parou para pensar nisso? Deus brinca com os animais. Deus brinca com a sua criação. Sabe, eu tenho uma cachorra, a Iuna aqui, ela gosta muito quando eu chego, ela fica comigo, ela fica pulando em mim, ela gosta e tudo mais, mas de vez em quando a Iuna está brincando sozinha. E eu fico pensando, será que quando ela está brincando sozinha, não é Deus que está ali brincando com ela? Você já viu os animais em programas de televisão, brincando, se divertindo? Veja, a Bíblia diz que Deus brinca com eles. Você já olhou, já viu pessoalmente, ou então pela televisão, os golfinhos saltando, as baleias saltando? Será que essas expressões que nós vemos nesses animais não é um momento em que o Criador está brincando com eles? Eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico. Nós temos um Deus que é pessoal, um Deus que é cheio de alegria, um Deus que criou um mundo e que tem satisfação na sua criação. Um Deus que não pode, portanto, ignorar simplesmente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ele não pode simplesmente deixar a sociedade, deixar o mundo que ele criou nas mãos de alguém que vem para matar, roubar e destruir. É por isso que ele enviou Jesus, é por isso que Jesus vem para destruir as obras do diabo. Meus queridos e minhas queridas, nós precisamos acordar para essa realidade. Veja, o nosso problema não é o coronavírus, o nosso problema não é a crise econômica que pode vir ou pode não vir. O nosso problema não é esse. O problema da humanidade é a nossa rebelião contra um Deus tão maravilhoso como esse. O problema da nossa humanidade é que nós não bendizemos a esse Deus. O problema da nossa humanidade é que nós temos as pessoas que estão aparecendo na televisão toda hora, por exemplo, lá da OMS. Vocês já pararam para ouvir aquele cara que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde? Vocês já prestaram atenção nele? Vocês já pararam para ouvir a mulher lá que é a infectologista, a chefe da infectologista? Aquelas pessoas, eu nunca os ouvi em um só discurso deles terminar dizendo assim: gente, e vamos voltar os nossos corações para Deus, vamos buscar a Deus porque nós precisamos dele nesse momento. Rebelião, gente rebelada contra o Senhor, gente que acha que pode resolver os problemas da humanidade pela capacidade própria. Então, eu não estou aqui contra e também não estou a favor de manter ou desmanter, de fazer ou deixar de fazer quarentena ou qualquer uma dessas coisas. A minha questão é o seguinte: nós estamos fazendo essas coisas porque nós achamos que com elas nós vamos resolver o nosso problema? Ou nós vamos voltar o nosso coração para Deus, olhar para Ele e dizer: ei, Senhor, nós precisamos de Ti, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, Senhor, em toda a terra. Nós reconhecemos o Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós precisamos de Ti. Senhor,
Independentemente do que aconteça na nossa vida, tu és digno da nossa vida e tu és digno da nossa morte. Eu suponho que a maioria das pessoas que me escutam sejam pessoas que acreditam em Jesus, acreditam em Deus, estão na igreja. Então, meu querido, a postura que a gente tem como igreja precisa ser uma postura diferente daquela que a gente tem tido e daquela que a gente está vendo o mundo ter. A questão aqui não é se é política ou não é política, a questão aqui não é se a vida está primeiro a vida, depois a economia. Isso tudo é balela, isso tudo é conversa fiada, isso tudo é merchandising, meu amigo. Meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção. Os nossos olhos não têm que estar depositados nessas coisas, os nossos ouvidos não têm que estar voltados para isso. Os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor e nós precisamos olhar o mundo e ver a grandiosidade dele, ver como Deus criou todas as coisas com propósitos específicos e ver que esse Deus é um Deus cheio de alegria, é um Deus que cuida da sua criação, é um Deus que quer se divertir com a sua criação. Esse é o Deus revelado em Cristo Jesus. Mas aí eu quero ir para o último ponto aqui, só para finalizar essa parte que eu estou mostrando, né, como Deus ele cuida de toda a sua criação. Veja um pouquinho mais para baixo, ele diz assim, depois que ele fala do Leviatã, ele diz assim, verso 27, todos esperam em ti, todos os animais esperam em ti que lhes dê alimento no devido tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a mão e eles se fartam de bens. Se o Senhor esconde a tua face, eles se perturbam. Se retiras o seu alento, aqui a palavra no original pode ser espírito, pode ser, então se retiras o teu espírito, perecem e voltam ao pó. Quando envias o teu espírito ou o teu fôlego, eles são criados e renovados na face da terra. Perdoe para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. De novo, o salmista então reconhece aqui a alegria de Deus no cuidado com toda a sua criação. Você viu? O texto nos diz que Deus está cuidando dos animais, que Deus está cuidando de toda a sua criação, que Deus abre a sua mão e Ele supre a necessidade de toda a criação, toda criatura. Isso me faz novamente me lembrar de Jesus em Mateus capítulo 6, no texto lá que ele diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando ele diz para a gente, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, não fiquem preocupados se vai ter recessão, não fiquem preocupados se vai ter crise econômica, não fiquem preocupados. Por quê? Porque se Deus cuida assim dos animais, se Ele cuida assim do pássaro, se Ele veste o lírio no campo de Jesus, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé, seus filhos e suas filhas. E aí Jesus diz assim, quem fica preocupado com essas coisas são os pagãos. Quem são os pagãos hoje? Os pagãos são aquelas pessoas que, embora possam até dizer que creem em Deus, não o conhecem, não têm relacionamento com Ele, não têm intimidade com esse Deus. Talvez até tenham uma religião, talvez até tenham preceitos morais, talvez até tenham... E isso, deixa eu fazer um parênteses aqui, e isso pode incluir, inclusive, pessoas que estão dentro de igrejas, ok? Não apenas pessoas que têm uma religião que é outra religião sem ser o cristianismo. Isso pode envolver pessoas que se dizem cristãs, pessoas que ficam preocupadas, ansiosas dessa forma. Diz Jesus, quem estão tendo a mesma postura que os pagãos. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Os pagãos são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não se relacionam com Ele, embora possam saber sobre Ele. Jesus está nos ensinando o mesmo princípio que o Salmo 104 está nos ensinando. Deus cuida da sua criação, então nós podemos ter a tranquilidade, porque Ele vai estar cuidando de nós também. E aí eu quero voltar então agora para o verso 14 e 15 para a gente fechar com isso, porque esses versos mostram exatamente como Deus lida com a humanidade. Veja, o verso 14 diz assim, que Deus faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. Então, quem produz o alimento
quem traz a garantia do nosso sustento, quem traz para nós a garantia de que nós vamos estar bem, que nós vamos ser cuidados, não são as estruturas do nosso mundo, é Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos inseridos numa sociedade que é marcada por um império chamado humanista, materialista, aonde nós, por muitos séculos, estamos sendo conduzidos pela ideia de que a nossa capacidade, a nossa tecnologia, o nosso dinheiro, a nossa economia, os nossos recursos é que nos garantem. É uma mentira. Não é isso que nos garante. Isso é uma mentira. Mas fica uma mentira que fica disfarçada de verdade. Por quê? Porque quando o salmista escreve isso, a dependência ou a maneira que todo ser humano tinha de sustentar era a terra, era arar a terra, era trabalhar a terra, era plantar, era cultivar. Então ficava muito mais nítido, muito mais claro que quem dava o sustento para o ser humano era Deus. Mas como agora a maneira de nós nos sustentarmos é através de estruturas, é através de mecanismos que afirmam a nossa autossuficiência, empresas e tudo mais, que a gente não percebe que, na verdade, lá na ponta continua sendo a mesma coisa, porque continua precisando da matéria-prima, continua precisando da terra, continua precisando da plantação, continua precisando de todas as mesmas coisas. Não existe uma única criação do ser humano, uma única empresa, uma única multinacional, uma única fábrica que te dê dinheiro, que te dê sustento, que a ponta dela, lá na ponta dela, não esteja a terra, não esteja aquilo que Deus está nos fornecendo através da sua criação, através da água, através da terra, através do sol e de tudo mais. Veja, se Deus então quiser barrar todas essas coisas, nós estamos perdidos. Mas é isso que ele faz. Veja, todos nós mereceríamos isso, ok? Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai deixar talvez algumas pessoas meio assustadas, talvez algumas pessoas vão discordar de mim, mas eu preciso falar. Nós estamos protegendo a vida. Queridos, todos nós merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos morrer. Isso foi definido lá em Adão. Deus está protegendo a nossa vida. Sabe como? Para que eu e você não morrêssemos, para que eu e você não fôssemos ter a nossa eternidade toda separada dele, ele enviou o Filho dele. Jesus morreu numa cruz pelo nosso pecado. Jesus ressuscitou e por causa dele é que nós temos vida e nós temos vida eterna. É por causa dele, não é por causa de nenhum sistema. Não é por causa de nada que a Organização Mundial de Saúde está fazendo para preservar a vida dos outros. Sabe por quê? Porque, meu querido, antes de acontecer isso, todos os dias, milhares de pessoas morriam. E eu nunca vi a Organização Mundial de Saúde falando. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Então, nós temos que olhar no meio de tudo isso e identificar a rebelião do coração humano que continua aí insistentemente contra Deus. O ser humano que continua sem dizer: bendize a minha alma o Eterno, Senhor meu Deus, tu és devera grandioso. Nós temos que chamar as pessoas à consciência da sua independência de Deus. Nós temos que chamar o nosso próprio coração à consciência da nossa independência de Deus. De um Deus que poderia sim, porque Ele tem todo o poder para fazer isso, reter o fôlego, como diz o Salmo 104 aqui. Se retiras o teu fôlego, eles são criados. Se envias o teu fôlego, eles são criados e renovos a face da terra. Se esconde a tua face, eles se perturbam. Se retiram o seu fôlego, perecem e voltam ao pó. Deus poderia fazer isso com qualquer um a qualquer momento, mas sabe o que esse Deus faz? Sabe o que esse Deus maravilhoso, que brinca com o Leviatã, que se alega, que cria um mundo extraordinário, que cria tudo com propósito, faz na relação dele comigo e com você? Sabe como ele lida com essa humanidade que se mantém rebelada contra ele? Olha o verso, vamos olhar para o verso 14 e 15 de novo.
Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. Faz o vinho, que alegra o coração. Faz o óleo, que dá brilho às faces. Faz o pão, que sustenta o vigor dos seres humanos. Uau! Uau! Esse é o Deus que eu e você precisamos buscar. Esse é o Deus que, se nós conhecemos, nós precisamos convocar a humanidade a se arrepender e buscar. Porque Ele não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que vem para nos castigar. Ele é um Deus que, apesar da humanidade não reconhecê-lo, apesar da humanidade não glorificá-lo, apesar da humanidade não dizer aqui como o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, louvado seja o eterno, aleluia. É Ele quem nos dá a alegria, é Ele quem nos dá a beleza, é Ele quem nos dá o sustento. O vinho está relacionado aqui à alegria. O azeite ou óleo está relacionado aqui à beleza. O brilho da face tem a ver com a beleza. E o pão está relacionado com o sustento e o vigor que Ele nos concede como seres humanos. Então, meus irmãos, irmãs, amigos, nós precisamos, como diz o salmista no Salmo 104, bendizer o Senhor. Não importa qual é a circunstância, não importa qual é a situação, nós precisamos bendizer o Senhor. Nós precisamos viver para a glória do seu nome. Nós precisamos, assim como disse o apóstolo Paulo, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte, glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Bendito é o Teu nome sobre toda a terra. Quão magnificente é o Teu nome sobre toda a terra. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize por toda a sua criação. Bendize por toda a sua perfeição. Bendiza-o por todo o seu cuidado. Senhor, guarda o nosso coração de não sermos enganados, de não lutarmos batalhas erradas, Senhor. Inclina o nosso coração para dependermos do Senhor. Deus, não deixe que nós, como seu povo, como a sua igreja, tenhamos a mesma postura daqueles que não te conhecem, que por isso estão ansiosos, seja com o vírus, seja com a economia, estão ansiosos. Senhor, eu não vou viver assim, eu não quero viver assim. Eu escolho as palavras do salmista no Salmo 104. Ó minha alma, bendize ao Senhor. Bendize ao Senhor, porque Ele está cuidando de mim. Porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que o temem. Bendize ao Senhor, ó minha alma, com tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Amém. Eu quero terminar lendo os 3 últimos versículos do Salmo 104, então. O salmista diz assim: enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Louvado seja o Eterno. Aleluia. Pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Juntando esse salmo com aquilo que a gente falou ontem, quando ele se tornar a uma só coisa da nossa vida, quando toda a nossa satisfação estiver centrada e voltada só para ele, não existe absolutamente nada que vai roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Que Deus abençoe a sua vida. Bom final de semana. Se você quiser participar conosco, no domingo, 10 horas da manhã, nós temos nossa igreja em casa, que é a nossa transmissão ao vivo, do nosso tempo de adoração e de palavra, que acontece através do nosso canal no YouTube, ok? Não é no Instagram, é no YouTube. O canal da igreja que eu pastoreio, da CPV, no YouTube é CP Vinhedo. Você pode participar com a gente 10 horas da manhã no domingo. Deus abençoe você. Para aqueles que vão aparecer no domingo, até domingo. Para aqueles que não vão, a gente se vê na próxima semana, ok? Deus abençoe sua vida.